Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as DSTs/AIDS. Porém, hoje, esse termo está sendo substituído pelo termo IST/SIDA. Então, vamos rapidamente tentar entender. DST é uma sigla que significa doenças sexualmente transmissíveis. E AIDS é uma sigla norte-americana que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, em inglês se escreve primeiro a parte do A, que é adquirida, imunodeficiência, síndrome. Esse termo DST está sendo substituído ou atualizado para IST, que também é uma sigla que significa infecções sexualmente transmissíveis. E a palavra, o termo SIDA, é uma abreviação de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS de forma ao contrária, vamos assim dizer. Então, por que DST está virando IST? Quando falamos de doença, geralmente entende-se que o portador do parasita, né, do vírus, da bactéria, ele está manifestando a doença. Então ele está com a pele ferida, com febre, com manchas pelo corpo, com nódulos. Então ele está alterado, ele está doente. Porém, hoje observa-se que muitas doenças, inclusive a AIDS ou SIDA, que eu já vou falar que são a mesma coisa, ele é o portador do parasita, porém ele não apresenta a doença, ele não manifesta a doença. Então ele está com parasita infeccioso, ele pode transmitir esta infecção para outras pessoas, porém ele não manifesta a doença em si. Então ele está infeccionado, porém não está doente ou manifestando a doença. Então, hoje acredita-se, né, que o melhor termo, ou mais correto termo, seria IST. Então, seriam infecções sexualmente transmissíveis, onde essa infecção pode ou não levar o portador a uma doença. Então, mesmo não estando doente, ele pode transmitir. Então é melhor deixar bem claro, pessoal, não é porque a pessoa não está doente que ela não possa ter o parasita e transmitir este parasita. Então, por esta razão, mais técnica, está se adotando o termo IST. Então, vão se ter cartazes, documentos, né, livros, vão se ter blogs, vão se ter sites que vão adotar o termo DST/AIDS e vão ter livros, blogs, sites, panfletos que vão adotar a sigla IST/SIDA. No final das contas, tirando a parte mais técnica, mais minuciosa, é basicamente a mesma coisa. Então não importa, são doenças ou infecções que você, ao ter relações sexuais, você tem que se prevenir. Ponto. Então é apenas uma diferença mais técnica. Então se você vê panfletos de DSTs ou panfletos de ISTs, no final são a mesma coisa. E quando você vê a sigla AIDS, que é o mais comum, que é o mais comumente usado, porém, muitos, como eu falei, panfletos, sites, alguns livros mais modernos estão adotando a sigla SIDA. Então, AIDS e SIDA também são sinônimos entre si, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, aqui na versão em português. E aqui é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida em inglês. Então, se você vê SIDA e AIDS, é a mesma coisa, é a mesma doença, é a mesma infecção, é o mesmo sintomas, é o mesmo parasita, enfim, é a mesma doença. Aqui, americanizado, e aqui a sigla abrasileirado. Ponto. Dito isto,
né? Vamos apenas, mais uma vez já antecipando, que a AIDS ou SIDA, ele é provocado por um vírus, que é o HIV, que significa, né, vírus da imunodeficiência humana. Aí vem a outra polêmica, né? Então, todo portador de HIV, ele é uma pessoa portadora da doença AIDS ou SIDA? A resposta é não. HIV significa que ele é um portador do parasita, ele pode transmitir para outras pessoas e pode, em algum momento, ficar doente por causa desse vírus. Então, ter HIV ou ser chamado de HIV positivo é uma coisa, é ele estar com o parasita presente nele. Estar com AIDS ou estar com SIDA é a manifestação da doença causada pelo HIV. É como uma espécie do vírus da gripe, vamos pensar na gripe. Então, às vezes, todos nós temos o vírus da gripe, geralmente no nosso organismo. Só que você não está toda hora gripado, né? Então, você vai ter algum momento que o seu sistema imunológico vai abaixar, né? Ele vai ficar desguardado, e aí o vírus vai se sobressair e você vai manifestar a doença a gripe. Mas você tem o vírus, mas nem sempre você está manifestando. Então essa é a diferença. Então HIV positivo, ele tem o parasita. Então ele pode vir a manifestar em algum momento a AIDS ou SIDA, e ele pode transmitir o vírus para outra pessoa. Então HIV é o vírus causador da AIDS ou da SIDA. Então eu só estou colocando isso aqui bem claro para que vocês peguem cartazes do governo, ou livros, ou literatura, sites, blogs, que vão estar ou dessa nomenclatura, ou essa nomenclatura, ou às vezes misturando DST/SIDA, que é a mesma coisa que doença sexualmente transmissível e AIDS. Então SIDA e AIDS são sinônimos entre si. Dito isso, vamos começar a ver o que são as doenças sexualmente transmissíveis ou as infecções sexualmente transmissíveis, quais são elas e como preveni-las. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, que pode ser oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, nunca as duas ao mesmo tempo. Iremos falar isso de novo, mas já ressaltando. Com uma pessoa que esteja infectada. Como nós não sabemos quem está infectado, porque às vezes você tem a doença, a infecção, mas não manifesta a doença, né? Então o ideal é que com todos os seus parceiros, fixos ou não fixos, você sempre use a camisinha masculina ou feminina, que iremos falar adiante, ou uma ou a outra, mas nunca os dois ao mesmo tempo. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Por isso que é muito importante o pré-natal para as mulheres gestantes. Afinal, se estiver doente ou estiver infeccionada, porém está contaminada, mas nem está, ou acha que não está doente, né? Aí vem os exames preventivos, que é uma forma que tem de proteger, inclusive, o seu bebê. De maneira menos comum, a IST também pode ser transmitida por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. É aquela famosa história. O menino ejaculou na minha perna. Eu posso ser contaminado por uma IST? Se você tiver a perna machucada, uma fissura, uma lesão, sim, é uma janela de abertura onde o parasita pode entrar e contaminar o seu organismo. Então, toda vez que você for pensar ou brincar em fazer sexo, o ideal é que você sempre se proteja para evitar problemas maiores, pois não sabemos se o parceiro está ou não contaminada. Vem o famoso planejamento familiar para evitar uma gestação não desejada, e também pelo fato de que, às vezes, numa brincadeira mal feita,
pode ter um resultado ruim, como se contaminar por uma IST. Então, de forma geral, quais são os tratamentos gerais, né? Então, o tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos sistemas de serviço de saúde pública, que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. A terminologia infecções sexualmente transmissíveis, IST, passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas, que aí nesse caso seria a doença. Então, quando eu manifesto os sinais e sintomas, eu vou dizer que eu estou doente efetivamente. Porém, às vezes eu estou infeccionado, estou contaminado, porém eu não estou manifestando a doença. Por isso que a sigla hoje mais usada seria IST, infecções sexualmente transmissíveis. Se não tratadas adequadamente, podem provocar diversas complicações e levar a pessoa, inclusive, à morte. E quando não, a morte da pessoa contaminada, dos filhos pela qual ela transmitiu a doença. Então nós vamos ver mais para frente que existem doenças que podem ser transmitidas para os bebês. E aí você pode, inclusive, de forma geral, contaminar o seu bebê e ele vir a morrer. E quais são as principais ISTs que iremos comentar na aula de hoje? Então existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis, mas os exemplos mais conhecidos são a herpes, no caso vamos focar na genital, cancro mole chamado cancroide, sífilis ou cancro duro, HPV, que é o papiloma viral, gonorreia ou infecções por clamídia, tricomoníase e as doenças inflamatórias pélvicas, também chamada de DIP. Então vamos rapidamente nessa tabela ver as principais doenças. Então, nós temos a herpes genital, o HPV, a AIDS ou SIDA, que é causada pelo HIV, então HIV que leva a AIDS ou a SIDA, gonorreia, sífilis, a DIP, que é a doença inflamatória pélvica, o cancro mole e a tricomoníase. De forma geral, vamos aqui aos principais causadores de forma geral e depois vamos um por um individualmente falando. Então a herpes genital ela é causada por vírus. O HPV, que é o papiloma viral, é causada por um vírus. O HIV, que é o próprio nome já diz que é um vírus, né? Um vírus da imunodeficiência humana, que vai causar a AIDS ou o SIDA. Então, uma doença causada por vírus. Aí nós temos as doenças que são causadas por bactérias. Então, isso é muito comum ser cobrado em vestibulares e concursos públicos. Então, a gonorreia, que iremos falar sobre ela, é causada por uma bactéria. Sífilis ou cancro duro, causada por bactéria. A doença inflamatória pélvica, que na verdade é uma progressão das outras doenças bacterianas. Então, vamos falar sobre isso. É uma bactéria. Cancro mole, ou chamado de cancroide, também por bactérias. E nós temos aqui uma doença por protozoários, que é outro grupo de seres vivos, que vai causar a tricomoníase. Então observe que nós temos herpes vírus, HPV vírus, AIDS ou SIDA vírus, gonorreia, sífilis, DIP, cancro mole, bactérias e tricomoníase, protozoários. Então vamos aqui falar agora sobre a herpes. Então, a herpes genital é uma IST de alta prevalência, causada pelo vírus do herpes simples, ou HSV. A doença pode afetar tanto os homens como mulheres. Dor, coceira e pequenas feridas podem ocorrer no primeiro momento. Elas formam úlceras seria, entre aspas, buracos, cavidades, e crostas, que seria, vamos dizer assim, uma protuberância tecidual.
Após a infecção inicial, a herpes genital permanece inativa no corpo. Os sintomas podem reaparecer após anos. É possível usar medicamento para controlar os surtos. Então nós temos aqui, era de uma prevalência muito comum. Segundo os estudiosos, 98% da população tem o herpes. Só que nós temos vários tipos de vírus diferentes. E esses vírus, geralmente, nosso corpo consegue controlar. Porém, em alguns momentos, tem pessoas que não conseguem controlar esse vírus e ele acaba se manifestando de forma cíclica. Então, ele aparece em alguns momentos, desaparece em outros. Então, nós falamos que essa forma de ciclo, né, é a forma cíclica da doença. No Brasil, nós temos cerca de mais de 2 milhões de casos por ano. Propaga-se por contato sexual. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Ele é crônico, pode durar anos ou a vida inteira e de forma cíclica, aparece em alguns momentos da vida da pessoa, ou por razões de alimentação cítrica, ou quando de uma variação hormonal, ou quando da exposição ao sol. Então alguma coisa acontece que ela pode voltar a manifestar essa doença. Geralmente é diagnosticável pela própria pessoa. Então quem acaba se acostumando com essa doença e ela acaba sentindo os primeiros sintomas e sinais dela e vai falar, vou ficar doente, e aí vai ao médico. Quando já não está orientada pelo médico, já sabe que vai usar uma pomadinha para se proteger, enfim, mas ela já sabe que ela mesma já consegue ter os sinais e sintomas dessa doença depois de um tempo. Frequentemente, requer exames laboratoriais ou de imagem para confirmar essa doença. E a sua propagação geralmente é por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção. E pode passar de mãe para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Então aqui nós temos uma representação no órgão genital masculino, aqui nós temos no órgão genital feminino e aqui quando o herpes está na boca. Então o herpes é um vírus que pode se manifestar na boca, vai dar a herpes oral, pode no olho dar herpes ocular, pode dar nas partes íntimas, que seriam a herpes genital. Então nós temos um conjunto de manifestações, dependendo do local dessa manifestação, nós vamos dar um nome: herpes genital nas genitálias, herpes bucal na boca, herpes ocular no olho. Então por isso que é o ideal sempre se precaver. Uma outra doença que nós temos é a sífilis, ou também chamada de cancro duro. De forma geral, ela é uma doença de prevalência rara, né? Então, casos por ano, menos de 150 mil no Brasil. Propaga-se por contato sexual, o tratamento é feito com auxílio médico, geralmente um tratamento de curto prazo, resolve-se em dias ou semanas, requer um diagnóstico médico e sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. E vamos rapidamente sobre os principais conceitos do cancro duro ou sífilis. Então, o cancro duro é a fase inicial da sífilis. É uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum, que, na maioria dos casos, é transmitida através de contato sexual sem preservativo. O cancro duro desaparece espontaneamente, independentemente de tratamento, sem deixar cicatriz em mais ou menos 4 ou 5 semanas. Este é outro problema. As pessoas julgam que estão curadas, mas a doença está evoluindo de forma silenciosa para a segunda fase. Os primeiros sintomas aparecem numa média de 21 dias após a infecção. A segunda fase pode surgir após 6 a 8 semanas dos primeiros sintomas. A terceira fase apresenta sintomas geralmente após 3 a 12 anos da infecção. A sífilis secundária caracteriza-se por manchas vermelhadas na pele, na boca, no nariz, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. A sífilis congênita é consequência da disseminação do Treponema pallidum
pela corrente sanguínea transmitida pela gestante para o seu bebê. A infecção pode ocorrer em qualquer fase da gravidez, e o risco é maior para as mulheres com sífilis primárias ou secundárias na fase aguda. Então nós temos aqui a imagem, né, da sífilis primária. Observe-se as lesões nas genitálias, vai desaparecer com ou sem tratamento. E aí vem que a história do porquê não mais DSTs, mas ISTs. Desapareceu? Estou curado? Não. Você tem o parasita, que é uma bactéria, e pode transmitir para o seu parceiro sexual ou mesmo para o filho, quando falamos de sífilis congênita. E aí, além do bebezinho nascer com problemas, inclusive de malformação, pode inclusive vir a óbito. Então, ou seja, óbito é morrer. Então, sim, pode nascer e morrer, e pode inclusive provocar o aborto. Então, veja como é necessário um pré-natal, primeiro um planejamento familiar, e depois, após o planejamento, um pré-natal bem feito. E nós temos a doença na fase secundária, onde ela se manifesta com maior agressividade. Então, nesse momento, nós vamos ver espalhado pelo corpo várias bolhas, né, várias pintas, como se fosse uma alergia, porém, uma alergia mais grossa. Não é uma alergia comum ou uma alergia mais simples, né? É algo mais agressivo. Mas o ideal é ir no médico para que ele possa diagnosticar. E vamos agora falar sobre o HIV/AIDS ou SIDA. O HIV sendo o causador da doença AIDS ou SIDA. Então, a AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de garganta e fadiga. Fadiga é cansaço. A doença costuma ser assintomática até evoluir para a AIDS aguda ou a SIDA aguda. Os sintomas da AIDS incluem perda de peso, febre ou sudorese noturna, cansaço, que é fadiga, e infecções recorrentes, principalmente infecções oportunistas. O que são as infecções oportunistas? São aquelas infecções que surgem através de um indivíduo com sistema imunológico comprometido. Então, nosso corpo já tem várias bactérias e micro-organismos que no dia a dia, no organismo sadio, eles conseguem controlar e o parasita não consegue se desenvolver. Porém, em um sistema comprometido, esses organismos que não fariam mal para o organismo começam a fazer. Então, nós chamamos de infecções oportunistas. Ela aproveita a oportunidade que é o sistema imunológico defeituoso ou com problema para se manifestar. Não existe cura para a AIDS, mas uma adesão estrita aos regimes antirretrovirais, que são medicamentos, os chamados medicamentos ARV, antirretrovirais, pode retardar significativamente o progresso da doença, bem como prevenir infecções secundárias e complicações, que seriam as infecções oportunistas. O HIV ataca as células do sistema imunológico. Essas células do sistema imunológico são as células que promovem a defesa do organismo. Se o HIV ela ataca e destrói as células de defesa do organismo, o sistema fica sem defesa nenhuma. E desta forma aparecem as infecções oportunistas causadas pelo HIV. Então, o HIV ele se caracteriza por comprometer todo o sistema do organismo. Então, nós vamos ter febre, perda de peso, como foi falado, mal-estar, dor de cabeça e neuropatias, problemas do sistema nervoso,
aumento dos linfonodos, ficam inchados, que são como se fossem glândulas, né, que fazem a purificação da linfa, que faz parte do sistema imunológico. Então essa região fica comprometida, vai aparecer erupções, manchas na pele, dores musculares, aumento no fígado e baço pelo excesso de trabalho, enfim, feridas espalhadas pelo corpo, por isso que é uma síndrome. Então, síndrome significa conjunto de doenças. Então, quando se manifesta a AIDS ou a SIDA, o organismo fica praticamente todo comprometido. Em relação à prevalência do HIV, da AIDS, SIDA, né, ele é uma doença considerada comum. Casos por ano, mais de 150 mil casos por ano. Propaga-se por contato sexual. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Na forma crônica, pode durar anos ou a vida inteira. Então, ou seja, depois que você contrai o vírus do HIV, você vai ficar com ele a vida inteira e está susceptível à manifestação da doença a qualquer momento. Requer um diagnóstico médico e sempre requer exames laboratoriais ou de imagem, principalmente para ver como está a sua carga viral, a quantidade de vírus no seu corpo circulando. Como é a propagação? Por produtos sanguíneos, ou seja, agulhas sujas ou sangue não testado, pelo sexo vaginal, anal ou oral sem a devida proteção, e de mãe para o bebê durante a gravidez, parto ou na amamentação. Então, em relação ainda ao HIV, AIDS ou SIDA, como que nós podemos fazer para pegar com mais facilidade e não pegar, né, ou dificultar o contágio? Como eu pego? Primeiro, sexo sem camisinha, sem o preservativo, ou masculino ou feminino, nunca os dois ao mesmo tempo, e nem duas camisinhas masculinas e nem duas camisinhas femininas. Por quê? A quantidade de camisinhas, 2, 3 ou 4, favorece o atrito entre elas e fica mais fácil rasgar. Uma camisinha reconhecida pelo Inmetro, ou seja, uma camisinha oficial, é mais do que o suficiente. Compartilhar seringas. Então aí nós temos pessoas que às vezes compartilham seringas e tesouras, alicates de unha. Tomar cuidado, mesmo que seja da amiga, né, da melhor amiga ou do melhor amigo, vai lá, tenta esterilizar esses equipamentos. Cada um ter o seu, na verdade, seria o ideal, mas se esterilizar, tudo bem, pode fazer a troca, desde que faça a esterilização prévia, são as formas de se evitar de forma geral. E de mãe infectada para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação, sem o controle e a utilização de medicamentos adequados. Mais uma razão para justificar fazer o pré-natal. Primeiro, sempre o planejamento familiar, e caso você optou por não ter um filho, fazer, portanto, o pré-natal corretamente. Porque caso você tenha contraído a doença, esta ou qualquer outra, você faça o pré-natal evitando que você contamine o seu bebezinho. E como não pega a AIDS? Usando camisinha, uma camisinha ou masculina ou feminina, nunca as duas e nem duas quantidades da mesma, por cumprimentos, né? Abraço, aperto de mão, suor, saliva, lágrima, tosse ou espirro. Ah, mas não tem na secreção carga viral? Tem. Pode ser encontrado cargas virais nesses tipos de secreções, porém em pouquíssima quantidade, uma quantidade ínfima, que não dá para contaminar ninguém. Então, basicamente, não se encontra, e caso se encontre, em pouquíssima quantidade. Então, para que nós possamos ser infectados, precisamos de uma carga viral suficiente para contaminar. E essas secreções não têm essa carga viral suficiente. Picadas de inseto, que não podem trazer o HIV, lembrando que picada de inseto pode trazer outras doenças, como a do barbeiro, por exemplo, dengue, chikungunya, mas o HIV, não. Assentos de ônibus, trocas de copos, talheres e pratos, pelo ar,
doação de sangue em institutos reconhecidos de forma institucional correta, pelo banheiro, né, ou seja, nos banheiros públicos. Então são as formas que não pegam, então não precisa ficar fugindo das pessoas com medo do HIV. Basta numa relação sexual você usar sempre um preservativo, ou masculino ou feminino. Uma outra doença é o HPV, ou chamado de papiloma. O papilomavírus humano, HPV, é a doença sexualmente transmissível ou infecção sexualmente transmissível mais comum. É uma infecção que causa verrugas em diversas partes do corpo, dependendo do tipo de vírus. Muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum sintomas, mas ainda podem infectar outros indivíduos pelo contato sexual. Não há cura para o vírus e as verrugas podem desaparecer por conta própria. O tratamento visa eliminar as verrugas. Uma vacina que previne os variados tipos de HPV, com maior probabilidade de causar verrugas genitais e câncer cervical, é recomendado para os meninos e meninas. Então aqui nós temos a prevalência, é uma doença comum, mais de 2 milhões de pessoas por ano são contaminadas no Brasil, propaga-se por contato sexual. Alguns tipos podem ser evitados por vacina. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Ela se manifesta de forma crônica, ou seja, cíclica, pode durar anos ou a vida inteira, requer um diagnóstico médico e frequentemente requer exames laboratoriais ou de imagem. E aqui nós temos a manifestação crônica deste papiloma, então forma uma espécie de papilo, né? Ou seja, como se fosse verrugas pelo corpo que pode se espalhar tanto pelos órgãos genitais como pela própria pele. Então aqui nós temos o dedo da pessoa manifestando as verrugas do papiloma viral. Uma outra doença que nós temos é a gonorreia. Então é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Neisseria gonorrhea, popularmente chamada de gonococo. Ela pode passar da mãe para o bebê durante o parto. Na mulher, os sintomas são aumento do corrimento vaginal, que passa a ter cor amarelada e odor desagradável, dor e ardência a urinar, sangramento fora do período menstrual, dores abdominais e pélvica. No homem, os sintomas incluem dor a urinar e secreção anormal do pênis e dor testicular. Em alguns casos, a gonorreia não tem sintomas. Se não for tratada, pode causar infertilidade. Mas a gonorreia também pode surgir em outras partes do corpo. Então nós temos aqui as imagens das secreções que são liberadas quando a pessoa está com a gonorreia. Então aqui nós temos o órgão genital masculino e a gonorreia sendo eliminada, né? Ou seja, essa secreção seja eliminada. E ela pode sair essa secreção por outras fontes, além dos órgãos genitais. Então ela pode se espalhar pelo organismo também. É uma doença considerada muito comum, afeta mais de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil, propaga-se por contato sexual, o tratamento é feito com auxílio médico, o tratamento tem resultado a curto prazo, então resolve-se em dias ou semanas, requer um diagnóstico médico, sempre requer exames laboratoriais ou de imagem, e a propagação é por sexo vaginal, anal ou oral, sem proteção. De mãe para bebê durante a gravidez, parto ou amamentação. Uma outra doença é a tricomoníase, que é causada pelo protozoário. Então veja que é uma doença que não é nem viral nem bacteriana, agora é um outro ser vivo, que é um protozoário, que é o Trichomonas vaginalis. Os fatores de risco incluem ter vários parceiros sexuais e não utilizar preservativo durante as relações sexuais. A tricomoníase provoca corrimento vaginal e odor desagradável,
coceira genital e dor ao urinar nas mulheres. Os homens não costumam apresentar sintomas. As complicações incluem os riscos de parto prematuro em gestante. Então é muito confundido a tricomoníase com a gonorreia exatamente pelas secreções que libera. O principal diferencial é que são os organismos, os parasitas que fazem parte. No caso do tricomoníase é um protozoário, enquanto que no caso da gonorreia é uma bactéria. Então são organismos diferentes, mas os sintomas, de forma geral visíveis, são relativamente semelhantes. Por isso que sempre é o médico que é o responsável pelo diagnóstico e tratamento do portador da doença. E nós temos a doença inflamatória pélvica. Neste caso, é uma infecção geral dos órgãos internos reprodutores femininos. Geralmente, ocorre quando as bactérias sexualmente transmissíveis se propagam da vagina para o útero, as tubas uterinas ou os ovários. Os sintomas mais comuns incluem dor pélvica e febre. Pode haver secreção vaginal e o tratamento inclui antibiótico. Então, na verdade, podemos dizer que essa doença é uma evolução de doenças infecciosas não tratadas precocemente. Então eu tenho aqui a gonorreia, ou eu tenho aqui o cancro, alguma doença já existente, não trato, e essas bactérias migram para o interior do corpo da mulher. E aí vai ter uma infecção já mais generalizada, vamos assim dizer. E a essa situação mais generalizada, nós chamamos de doença inflamatória pélvica, a DIP. Então, na verdade, é uma doença mais que se espalhou. Essa é uma das importâncias que fazem com que as pessoas tenham que procurar o médico no primeiro sintoma, sinal de que está sentindo alguma coisa diferente no organismo. E vamos falar agora do cancro mole, ou chamado crancoide. Ele é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi. A condição é caracterizada por lesões múltiplas na área genital, podendo ser única também, e normalmente são dolorosas. É mais frequente nas regiões de clima tropicais. Apesar de facilmente prevenido com o uso de camisinhas, em 2001 afetava 7 milhões por ano, sendo mais comum na África. Graças aos antibióticos e maior uso de preservativos, está em processo de erradicação no resto do mundo. E é 20 vezes mais comum em homens do que em mulheres. No Brasil, esta doença está quase erradicada. E como fazemos para evitar as ISTs ou DSTs? Fazendo a prevenção. Então, as ISTs ou DSTs são doenças passadas de uma pessoa para outra ao ter relações sexuais. As ISTs afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Nenhum grupo está imune. Você pode estar infectado independentemente do seu sexo, raça, situação econômica ou idade. As infecções sexualmente transmissíveis podem ter efeitos graves e permanentes na sua saúde. Então, as formas de prevenção seriam exames rotineiros, vacina disponíveis dada de graça pelo SUS, principalmente as vacinas contra o hepatite B e o vírus HPV, onde tanto os meninos quanto as meninas devem se vacinar. Limitar o número de parceiros. Quanto menor a quantidade, menores são os riscos. Porém, caso você opte por não limitar o número de parceiros, que é um direito individual seu, sempre usar os preservativos, ou seja, as camisinhas. Então, o uso correto da camisinha é altamente efetivo na prevenção das DSTs e ISTs. Ela deve ser usada no sexo vaginal, anal e oral. Algumas ISTs e DSTs podem ser tratadas e curadas,
mas algumas não podem. E essa é uma das principais razões pela qual é vital preveni-las. Deve-se utilizar apenas uma única camisinha, preservativo. Pode-se escolher o preservativo masculino ou o feminino. E este método é um dos mais acessíveis, baratos e de fácil uso. Atua na prevenção de infecções e no planejamento familiar. Então, a melhor forma e a mais correta forma de evitar as ISTs está no uso dos preservativos. E nós temos o masculino e nós temos o feminino, sendo o masculino aquele colocado do pênis. Então põe a camisinha quando o pênis estiver duro, ereto. Aperte a ponta para o ar sair, e aí é que o esperma vai ficar, nessa pontinha. Desenrole até embaixo cuidadosamente. Tire a camisinha com o pênis ainda duro. Use somente lubrificantes à base de água para evitar que possa corroer o preservativo. Após o uso, use a camisinha uma vez só e depois dê o nó e jogue no lixo. Em relação ao nó, você pode também não dar esse nó e simplesmente descartá-lo corretamente no lixo para que possa, então, ser descartado esse preservativo. E numa nova relação, fazer uso de um novo preservativo. O que é curioso, e triste e preocupante é que 90% dos adolescentes sabem que a melhor forma de evitar o HIV, por exemplo, é usando preservativo. Porém, apenas 40%, então, ou seja, 6 não usam e apenas 4% dos jovens usam preservativo, mesmo sabendo que é a melhor e única forma efetiva de evitar o HIV. E nós temos o preservativo feminino. Já é mais difícil encontrá-lo, é mais caro e muitas vezes é mais incômodo, mas é viável. Então é uma camisinha onde você vai colocar no interior da vagina antes de começar a penetração. Então nós temos aqui, veja a data de validade e abra a embalagem com a mão, tendo cuidado para não furar o preservativo. Aperte o anel interno menor com o polegar e o indicador, formando um 8. Deixe o anel externo para baixo. Empurre a camisinha para dentro o mais fundo possível, a fim de cobrir o colo do útero. Caso sinta algum incômodo, ajuste o preservativo internamente com o dedo. Depois, você vai, após a penetração e o sexo, você vai retirar e já é possível colocar o pênis na vagina. Ao final da relação, torça o anel externo e retire a camisinha, puxando-a delicadamente. Ela deve ser embrulhada em papel e jogada no lixo. Então, basicamente, a melhor forma de evitar as DSTs e o planejamento familiar é o uso dos preservativos. Lembrar que o planejamento familiar é um conjunto de técnicas e abordagem que evita a gravidez na adolescência. Nós temos um conjunto de instrumentos, medicamentos e equipamentos que podem fazer um planejamento sobre a gravidez desejada e não ocorrer uma gravidez indesejada. Porém, os únicos métodos eficazes contra as ISTs e DSTs são os preservativos. Então você pode tomar pílula, você pode usar o DIU, você pode usar hormônios, você pode usar o diafragma, então você pode usar um conjunto de medicamentos ou instrumentos para evitar uma gravidez. Mas a única forma de evitar realmente a gravidez e as DSTs e ISTs é através do preservativo masculino ou feminino. Então, para finalizarmos a aula, procure sempre um médico ginecologista. Faça exames de rotina, previna-se, planeje-se, ame-se. Os únicos métodos eficazes contra as ISTs e DSTs são os preservativos. E lembrar que existem os meses de referência para a saúde da mulher e saúde do homem. Porém, todos os dias são dias de saúde da mulher e saúde do homem. Cuidem-se. Agradeço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado a todos.
Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!